aqui ao ateliê, Ateliê Danila Pinheiro, e hoje é o dia de homenagear quem? Nós mulheres, né? Hoje a técnica é novamente aquela mistura de materiais que a gente tem um resultado bem bacana e o pessoal tá gostando muito. E eu resolvi fazer hoje um perfil feminino e fazer um acabamento bem legal, misturando os materiais que eu já mostrei para vocês, misturando a aquarela com as canetas. No meio do caminho, às vezes eu mudo de ideia. Vamos começar aí, depois vocês vão vendo ao longo da trajetória do trabalho o que vai sair, tá bom? Então, para mostrar para vocês hoje, eu vou usar um papel Monteval da Canson, gramatura de 300 gramas, tá vendo aqui? E é o aquarelle, é o papel mais básico da Canson para aquarela, porém ele tem uma gramatura boa, ele absorve bem a água e a gente consegue alguns efeitos bem bacanas com ele, tá? Então esse daqui é o papel de hoje, tá bom? Então, como sempre, eu começo fazendo um fundo com a aquarela. Hoje eu trouxe a minha aquarela pequenininha, mais velhinha, que eu uso faz tempo, porque eu resolvi trabalhar assim menos detalhes com a aquarela e mais detalhes com outros materiais, tá? Então, talvez até, gente, eu utilize o giz pastel oleoso aquarelável. Esse da Reeves, estão vendo aqui? É muito gostoso de usar, ele dá um resultado muito bacana. E aí vocês vão perceber que tem uns diferenciais aí e vocês vão gostar, tá? Então, vamos começar aquarelando. Vou dar uma umedecida, pincel maior para os espaços maiores, tá? Na verdade, os artistas ou as pessoas que estão começando, começam a criar hábitos na pintura, né? Eu falo para todas as minhas alunas, os meus alunos, né? Que utiliza aquilo que fica mais agradável para você. Tá certo que os pincéis maiores para espaços maiores é quase que uma regra, pincéis menores para espaços menores. Só que, porém, alguns artistas vão fazendo suas próprias adaptações, tá? Às vezes eles preferem utilizar um pincel maior em todo o trabalho, que fica um trabalho mais rápido, pinceladas mais rápidas, ou até preferem utilizar um pincel menor para ficar um trabalho mais minucioso. Então, retomando aqui, gente, eu umedeci o papel com um pincel maior, né, mais largo, que carrega um pouquinho mais de água. E agora eu vou começar a colorir, tá? Eu deixo meu paninho no colo, porque eu gosto mais. E assim, o desenho eu já tinha feito antes, tá? De começar. Porém, quando eu tô perdida, não sei o que fazer, eu faço uma busca, né, de imagens, né? Eu gosto de fazer uma pesquisa bem grande para saber o que eu quero passar. E é óbvio que a gente precisa dos modelos, né? Quando a gente não tem um modelo ao vivo para a gente poder seguir, a gente tem a nossa maravilhosa internet com imagens de tudo e mais um pouco. Então, gente, secou, tá? Vocês podem deixar secar tranquilamente, naturalmente, ou pode acelerar a secagem com o secador de cabelo. Com o secador de cabelo, vocês têm que tomar alguns cuidados, que às vezes o vento do secador empurra a tinta e ela forma alguns caminhos. Lindo, vocês podem fazer isso no fundo todo. Eu não quis fazer muito, deixei só um pedacinho aqui, porque eu acelerei a secagem. Então, tô com o meu papel, com a minha base toda seca para trabalhar. Eu escolhi misturar hoje o giz pastel oleoso da Reeves, que eu mostrei para vocês no começo, aquarelável. Então, o que eu vou começar? Vou colocar alguns pontos de tons, alguns pontos mais escuros com ele, depois eu vou vir com a água fazendo a diluição, tá? Então, vou colocar um pouquinho aqui na base do nariz. Sempre aquela dica, eu falo sempre para os meus alunos, perto do contorno, pode começar um pouquinho mais forte, depois vai tirando a pressão da mão, tirando a pressão para terminar mais claro. Aí eu já vou trabalhando um degradê, tá? De propósito, já vou colocando um degradê. Então, eu posso
já colocar, não preciso ficar muito preocupada o lado ou o sentido do rabiscado aqui, vamos dizer assim, tá? Eu vou colocar as cores porque eu vou desmanchar essa cor depois, tá? Então, eu tô colocando um pouco mais aleatório. Ó, dá pra ver aqui? Vou deixar o buraquinho do nariz mais escuro, um pouquinho. Vou dar um toque mais cor-de-rosinha aqui na saída. Aqui perto do lábio, vou deixar um pouquinho de sombra. E aí vocês podem perceber que eu tô deixando mais forte aonde eu já fiz uma preliminar com a aquarela, tá? Onde eu já deixei um pouquinho mais escuro com a aquarela. E vocês podem perceber também que é bem pouquinho giz que eu coloco, porque ele vai desmanchar, tá? Ele vai desmanchar e se eu colocar muito, às vezes fica muito forte, mas também depende do efeito que vocês vão querer fazer, tá? Então, mais dicas que a gente acaba dando, como utilizar o material. Já tá ficando bem interessante, tá, gente? Ó, vou colocar um pouquinho mais de sombra aqui. Como o meu trabalho, o meu estilo é bem colorido, como vocês já perceberam em algumas lives, alguns desenhos até prontos que eu posto no Instagram ou no Facebook, eu não vejo, assim, regras para os tons que eu tô usando, tá? Eu vou no meu instinto artista, mais ou menos dizendo assim, né? Então, vou colocando conforme o meu instinto artístico sente a necessidade, tá? Então, ó, tô escurecendo, vou deixar a sobrancelha mais escura também, que eu quero colocar um azulzinho aqui. Acho que tá faltando um pouco de amarelo, vou colocar um pouco de amarelo aqui. Porque depois, quando eu for começar a colocar água, vocês vão perceber que eu brinco com as cores, tá? Posso deixar alguns lugares mais suaves. Aí eu vou utilizar menos giz. Vocês podem estar achando estranho, né? Porque ele é um giz mesmo, igual... Na verdade, ele é bem parecido com o giz de cera infantil. Aquele giz escolar. A textura dele. Mas quando a gente coloca água, vocês vão perceber que ele muda bastante, tá? Então, vou colocando aqui uns pontos mais fortes. Tem vários detalhes que eu vou deixar depois para escolher o que eu vou fazer de acabamento. Se vai ser de caneta permanente colorida, se vai ser de lápis de cor, se vai ser de caneta preta. Isso eu vou escolhendo conforme o andamento do trabalho, tá? Vou colocar um pouquinho de azul. Já vou delimitar um pouquinho os lábios aqui, um pouquinho aqui. E tem outros detalhes também que eu deixo para outros materiais. Na verdade, gente, é uma delícia misturar materiais, tá? Eu amo, amo e gosto muito do resultado final. Porque a gente não fica preso. O trabalho não fica preso, você fica com aquela liberdade para criar, assim, o que você quiser. Dá uma olhada aqui, Manu, ó, mostra pro pessoal. Eu já mostrei em algumas lives as misturas de materiais, tá vendo? Então, aqui tem giz oleoso, tem giz seco, ali também tem giz seco com caneta. Aqui, mais um pouquinho pra cá, Manu, vem cá. Aqui tem o giz oleoso só, tá? Então, para vocês perceberem que dá pra gente criar bastante. Olha só que bonito, eu acho que já tá até bem legal, né? Poderia já meio que encerrar mais ou menos assim com esse efeito do giz. Acho que eu vou jogar só mais um pouquinho de azul aqui no fundo e a gente já vai começar a aquarelar, ok? Acelerei um pouquinho, coloquei mais algumas cores aqui no fundo, coloquei um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo e agora com um pincel maior de novo e um pouquinho mais de água eu vou começar a aquarelar. Olha só que incrível
que é um giz oleoso aquarelável. Acho que a gente nunca imagina que existe, mas existe, tá? E aí a gente consegue um efeito bem bacana. Então, eu vou abrindo a mancha que ele permite fazer com a cor que ele tem. Só que se eu quiser deixar os grânulos da textura do giz, eu posso deixar. É um outro diferencial de mais um trabalho que a gente consegue ter, ó. Então, agora aqui eu vou aquarelar para vocês perceberem. Sempre enxugando o pincel. Se for para terminar a mancha, ó, pincel limpo, só com a água, tá? Se for para deixar a mancha, eu procuro trabalhar ali, ó, só naquele pedacinho. Molho o pincel, tiro o excesso e vou abrindo a mancha, ó. Se eu dou uma borradinha, já venho com a água, tiro. Vou colocar aqui. Ai, Danila, você tá deixando o lápis aparecer. Vamos conversar da questão do lápis. O lápis para aquarela pode ser muito charmoso, tá? Pode ser um acabamento só seu. E fica a sua escolha, a seu critério. Muitos aquarelistas deixam o lápis aparecer, alguns não gostam, tá? Então, a gente tem vários recursos para poder esconder esse lápis depois, ou previamente, apaga-se bem o desenho e não deixa o lápis aparecer, tá? Eu, particularmente, adoro essa mistura, gente. Vocês podem perceber que o diferencial do meu trabalho é essa mistura de material. Então, o lápis para mim não faz diferença alguma, tá? Muito pelo contrário, eu gosto bastante. Terminei a parte com o giz oleoso, tá? Até não aquarelei tudo, hora de desmanchar com a água, ó. Fala tchau, Ives oleoso, nós não vamos usar mais. Eu deixei um pouco dos grânulos do giz aparecendo, porque eu adoro e é o efeito que eu quero dar, tá? Então, agora eu quero uma parte um pouco mais de volume, alguns detalhes um pouco mais, assim, suaves. Então, o que eu vou utilizar? Giz pastel seco, tá? Essa caixinha de giz seco, ela tem um pouquinho mais de variedade de cores. É linda, por sinal, né, gente? Olha, eu tenho vontade, assim, de beijar todos, tá? E esse é da marca Reeves também, tá bom? Mas, assim, eu tenho de várias marcas. Vocês podem olhar aqui no mercado, tem de infinitas marcas para vocês escolherem, tá? Então, vou começar aqui. Vou começar a jogar um pouquinho de rosa, onde eu quero deixar um pouquinho mais forte. Qual que é o diferencial do giz pastel seco? Eu posso utilizar ou o meu dedo para esfumaçar, que é o mais básico, que eu consigo esse efeito maravilhoso. Olha só, gente. Ou também eu posso utilizar, uma dica aqui para vocês, cotonetes, algodão. E olha só, gente, que legal. Kits de maquiagem, tá até o preço aqui. Kits de maquiagem, vem esses pincéisinhos, bastonetes, tipo cotonete, né? Só que mais fininho. E ajuda muito quando vocês forem fazer boca, forem fazer os olhos. E é muito legal e bem gostoso de usar, tá? Então, vocês podem utilizar esses recursos também, tá? Então, vou começar colocando aqui para vocês um pouquinho das cores para vocês verem. Então, eu quero deixar um pouco mais a maçã azul, vou jogar um pouquinho. E eu vou utilizar o dedômetro mesmo, aqui agora. Fiquem com um paninho um pouco úmido nas mãos, e aí vocês podem ir limpando os dedos, fica mais fácil para trocar de cor, tá? Olha só. Pessoal, eu tô dando risada aqui porque eu utilizei até um termo que a gente aprende quando é criança e aquilo vai ficando na memória e a gente fica como se fosse um vício, né? Então, eu falei várias vezes esfumaçado e não é esfumado, tá? Então, quando vocês forem fazer ou falar para alguém, tentem se corrigir também, porque é o esfumado.
Esfumaçado tem a ver com fumaça, tá? Então aqui esfumaçado quer dizer fazer um degradê, abrir aquele tom dele começar do mais escuro para o mais claro, tá? Então é esfumado, tá bom? Então aqui eu fiz todo esfumado, tá? Corrigindo, porque às vezes a gente erra e nem se toca que errou, né? Principalmente nas gravações. A gente quer falar tudo, quer mostrar tudo, então acaba passando despercebido alguns erros. Então guardei todos os dias que eu fiz o esfumado, aonde eu senti necessidade, um pouquinho mais de rosa aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês a referência que eu tô usando. Eu coloquei um pouquinho de sombra para marcar o queixo, tá vendo, ó? Utilizei o meu dedo só hoje, que foi uma coisa mais tranquila, um trabalho mais solto, mais tranquilo. Então, marquei um pouquinho aqui, sombra aqui, nariz, pálpebra e sobrancelha e um pouquinho para marcar a massa do rosto, tá? Então, agora vamos guardar o giz, pastel seco. Eu vou utilizar aqui a caneta Pilot, não, essa é da Faber-Castell, desculpa, gente, é que eu tenho várias, eu peguei da Faber-Castell, que tem agora de várias cores, inclusive até ó, eu consigo formar degradês com ela, tá vendo? Então isso é super legal, permite assim fazer várias técnicas, várias coisas bacanas, tá? Então eu vou utilizar para marcar os detalhes, tá? Então aqui, ó, cílios, por exemplo, que eu utilizei tudo em violeta, eu vou começar a marcar com violeta. Sobrancelha. Ó. O que acontece com a caneta em cima do giz seco, tá, gente? Ela pode dar uma falhada, tá? Ó, mesmo assim, eu consigo o efeito que eu quero. Então, pessoal, então, retomando a questão da caneta aqui, os cílios que eu já havia pintado de violeta, eu tô entrando com a caneta violeta, ó. Então, vou fazendo os detalhes dos cílios, puxando, tá vendo? Bem suave. E a sobrancelha também, tá? Ó. Aqui para vocês perceberem o efeito que eu fiz, tá? As canetas são sempre um ótimo recurso para o acabamento, né? Então, eu já havia mostrado para vocês a caneta permanente de várias cores, a preta principalmente, para marcar algum detalhe de várias pontas, pontas 0,4, pontas maiores, tá? E aí, vocês vão usando conforme o efeito desejado. Uma dica bem legal que eu tô também, que agora a gente usa bastante nos desenhos hiperrealistas, são os branquinhos. Eu falo branquinho, mas na verdade é o corretivo. Tem vários modelos, né, que vocês sabem no mercado. Tem com um pincelzinho, que a gente pode utilizar com um pincel zero. E eu utilizei aqui, para iluminar alguns pontos, esse que tem essa pontinha, né, ó. Então, ele dá um efeito de brilho, aonde eu coloquei um pouquinho aqui, um pouquinho nos olhos, um pouquinho no queixo. Ele fez esses pontinhos de luz, onde eu queria destacar mais, tá? Deixa eu colocar aqui, então, para não atrapalhar o nosso próximo passo. Eu gosto muito de colocar frases ou algo significativo nos meus trabalhos. Então, a doçura da mulher, a mulher pode ser tudo, gente. Pode ser trabalhadeira. Trabalhadeira ou trabalhadora? Então, vamos cortar, dona Manuela. A mulher pode ser trabalhadora, lutar pelo que faz, trabalhar o dia inteiro, cuidar de filhos, cuidar de marido, ou sozinha também, cheia de compromissos. Mas sabe que a gente nunca pode deixar de ter essa doçura feminina dentro da gente. Então, vou finalizar esse trabalho, né, esse desenho, essa pintura, com uma xícara de açúcar, que é o que nós devemos ter todos os dias, até para ser uma pessoa mais feliz, tá? Então, aqui eu vou utilizar, eu peguei desse stencil, que é uma receita de bolinho de chuva, olha que legal. E ele é lindo também. E lendo esse stencil, eu resolvi colocar no meu desenho que toda mulher precisa ter uma xícara de açúcar. Então, eu vou colocar com esse pincel o pituá, é um pincel redondinho que serve para fazer um batidinho. Eu vou tirar um pouco o excesso de água dele, vou escolher uma cor na aquarela mesmo, tá? Vou bater o pincel bem em pé,
pouquinho de água só, pincel em pé, eu vou preencher as letras que eu quero, tá? É um termo que eu acho que todo mundo precisa. A gente precisa adoçar a nossa vida todos os dias para não viver no mau humor, no rancor, né? E ser uma pessoa mais feliz. Olha só como ficou. Uma xícara de açúcar é necessário. Legal, né? Então, agora eu vou finalizar. Eu vou pegar aqui um pincel macio, um pouquinho mais largo, que carrega um pouquinho mais de tinta. Ah, só uma dica aqui. Como eu estou utilizando essa prancheta aqui, só vou deixar deitadinho aqui, colocar esse papel pra cá, deixar bem aguado e vou bater o meu pincel para espirrar algumas gotas de tinta e fazer esse movimento. Agora eu vou utilizar um pouquinho de azul. Se eu bater, ele vai ficar mais pingadinho, tá? Deixar bem aguado, e se eu jogar, ele vai dar um efeito mais ploft, mais jogado, tá? Então, vou colocar aqui mais azul embaixo. Eu gosto de colocar mais nos cantos para fazer um acabamento. Eu faço um movimento um pouco mais rápido com o pincel. Ficou um efeito super bacana, né, gente? Vou colocar um pouquinho de vermelho aqui em cima também. Eu gosto de colocar nas finalizações, aqui, ó, tá? E alguma parte que eu queira mais aguada, eu até volto para abrir um pouquinho. Um pouquinho só de amarelo para finalizar. Um pouquinho mais de água. Movimento aqui. Bom, pessoal, trabalho finalizado em homenagem ao Dia das Mulheres, até para marcar meu primeiro vídeo no meu canal, dia 8 de março de 2018. Olha só que legal que ficou, né? Trabalho finalizado com aquela mistureba de materiais que eu adoro. Então, sempre vai vir com muitas dicas, muitas novidades. Vai ter passo a passo de artesanato também com a minha parceira, ó, Acrylex, que eu amo de paixão, tá bom? Então, depois desse trabalho maravilhoso, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, deixa um joinha, dá um like lá para mim, que eu vou ficar super feliz. Compartilha para quem gosta de arte, tá bom? Vai ter de tudo um pouco, arte, artesanato, e eu prometo para vocês que na próxima eu não vou ficar tão séria, porque eu não sou tão séria assim, tá bom? Beijo, até mais!